Bom dia, sexto ano, tudo bem? Hoje nós vamos falar da semana 6. A semana 6 traz pra gente uma parte da cartografia. Então vocês vão lembrar que a gente estava falando já da cartografia, de mapas, plantas, croquis, né? Uma série de formas que a gente pode representar o espaço geográfico. Só que a cartografia, ela não é só o mapa, o desenho ali em si, né? A cartografia, ela envolve também elementos de alta tecnologia. E hoje nós vamos falar de dois desses elementos, que a fotografia aérea e as imagens de satélites, tá? Essas duas formas de representar o espaço geográfico, elas envolvem alta tecnologia. Então é preciso aí um certo investimento, né? Não são todos os países que conseguem ter esse tipo de acesso a essas informações, mas boa parte das imagens que são obtidas através tanto das imagens de satélites quanto das fotografias aéreas estão disponíveis aí na internet de uma forma muito fácil para ter acesso, ok? Bom, as fotografias aéreas não tem muito mistério, né? É acoplado aí câmeras de alta definição, então não são essas câmeras que a gente vê no nosso dia a dia, são câmeras mesmo altamente tecnológicas, que a gente não tem tanto contato assim. Elas são acopladas debaixo dos aviões e à medida que o avião vai passando, essas câmeras vão registrando fotos na sequência. E depois tem todo um trabalho em cima dessas fotos para unir essas sequências, ou às vezes não também, só uma foto é suficiente. Então essas fotografias aéreas, elas servem para representar uma parte da superfície do nosso planeta um pouco mais reduzida. Essa aí é uma diferença com relação às imagens de satélite. O satélite, como ele está lá em cima, né, mais em cima na nossa atmosfera, ele vai conseguir captar imagens de um espaço maior, né? As fotografias aéreas, os aviões, eles estão mais embaixo na atmosfera, então eles vão capturar imagens mais próximas de um espaço menor. Então essa é uma diferença, tá? No caso das imagens de satélite, o satélite ele está mais distante, né? Então ainda precisa um pouco mais de investimento, porque para lançar um satélite não é tão simples, não é barato, então envolve uma série de investimentos. E nesses satélites são acoplados sensores. Esses sensores, eles vão captando essas imagens e transmitem essas imagens para os receptores que ficam na Terra, porque diferente das fotografias aéreas, porque o avião, uma hora ele vai descer, eles vão lá, vão pegar as câmeras e vão, né, conseguir pegar essas imagens. O satélite é mais complicado, né? O satélite ele não vai descer o tempo todo para poder a pessoa ir lá e pegar a câmera, não é assim. Então esses sensores, eles enviam essas imagens para os receptores que estão na Terra. Claro que aí envolve uma série de outras coisas que não cabe a gente falar aqui, que é muito mais específico dentro da área, mas resumindo, o satélite, né, o sensor do satélite envia essa informação para os receptores que ficam espalhados pela Terra e esses receptores formam essa imagem lá nos computadores, nos equipamentos que eles possuem, tá? Então isso é imagem de satélite e fotografia aérea, são as formas aí mais tecnológicas, mais avançadas de se representar o espaço geográfico, mas conseguem nos mostrar com riqueza de detalhes várias informações, tá? E essas duas formas fazem parte de um grupo da cartografia que é chamado de sensoriamento remoto. Então, o que é isso, né? Traduzindo, sensoriamento é esse mapeamento, essa análise através de sensores, né? Como as câmeras nos aviões e os sensores nos satélites. E remoto porque é a distância. Então, para você ter contato com essas imagens, ou você tem que esperar o avião descer e fazer o tratamento ali daquelas imagens, ou o sensor vai enviar essa imagem até a Terra, lá nos receptores. Então, por isso é sensoriamento, porque são os sensores que enviam essa imagem
remotamente. Por isso que é sensoriamento remoto, tá bom? Lá no bloco vocês vão ter ali algumas informações importantes para vocês poderem fazer as atividades. E na última atividade, atividade número 5, eu pedi para vocês pesquisarem um pouco sobre o lançamento do primeiro satélite brasileiro, totalmente brasileiro, que é o Amazônia 1, tá? Esse satélite ele demorou para ser construído, ele já tinha um processo de lançamento já há algum tempo, mas por conta da pandemia, por conta de alguns problemas orçamentários, ele demorou mais, mas ele foi lançado. E aí eu quero que vocês pesquisem como que foi produzido, quem produziu, onde que ele foi lançado, se ele foi lançado no Brasil ou se não, como que é o processo da produção de um satélite, por que que o Brasil resolveu criar um satélite. Então, é importante que vocês pesquisem, é Amazônia 1, o nome do satélite, tá bom? Então, vocês vão pesquisar para poder fazer a atividade número 5. E as outras atividades, vocês conseguem fazer com o que eu tô falando e também com o que tá escrito lá no bloco, beleza? Tendo dúvida, é só chamar.